Fala, povo de Deus! Graça e a paz do Senhor Jesus. Deixa uma palavrinha para vocês, né? Mas antes de tudo, bom dia, boa tarde e boa noite. Por que, Patrícia? Porque não importa o horário que você está vendo este vídeo, o importante é que este vídeo chegou até você. Deixa uma palavra para vossos corações, que possa falar com vocês da mesma forma que falou comigo. A palavra a qual eu quero trazer e deixar de ensinamento está lá em João 21, que vai dizer assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos. Nós também vamos. Foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí uma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande eram as quantidades de peixe. E os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: és o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançado-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E ao soltarem em terra, viram ali uma brasa com peixe por cima, e também havia pão. Jesus disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 quadrantes de peixe, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Palavra essa a qual o Senhor mexeu um pouco comigo. Por que, irmão Patrício? Porque de cara aqui o texto já fala que eles estão na beira da praia de Tiberíades. Patrício, por que esse nome Tiberíades? Esse nome aparece nos 3 evangelhos, mas com uma junção diferente, um outro nome. Porque nos estudos vai dizer que o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, ou o mar de Gerizarés, é o mesmo local, é o mesmo ambiente. Então, agora a Bíblia está falando que eles estão no mesmo ambiente. Que ambiente é este, Patrícia? É quando eu lembro da palavra, era o mesmo ambiente a qual Jesus tinha começado a sua peregrinação, começado o teu evangelho. Quando Jesus começou, vamos dizer, a recrutar os seus discípulos. E foi no mar da Galileia que ele encontrou alguns dos discípulos lavando a rede, após uma pesca frustrante. Vamos colocar entre aspas, porque eu não posso dizer que 100% foi frustrante para eles, porque eles eram pescadores, tinha dia que não pegavam nada. Então certamente aquilo para ele era algo normal. Já estavam lavando a rede para o próximo dia executar novamente o serviço para apanhar peixes. Porque uma pessoa que se frustra, ela larga tudo, ela para, ela não prepara para o amanhã, ela simplesmente desiste porque ela se frustrou. Então eu não posso dizer que eles estavam frustrados, mas eles estavam lavando a sua rede. Para eles o dia já tinha acabado, iam lavar a sua rede e ir embora. Mas Jesus chega até eles, pede o barco, entra, vai para o meio do mar, e a gente sabemos o que acontece.
eles também naquele dia recolhem uma grande quantidade de peixe. Neste dia foi o dia que o Senhor preparou para resgatá-los. Esse dia foi o dia que o Senhor chamou eles para uma caminhada espiritual. O Senhor disse que a partir daquele dia não seriam mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de almas. Naquele dia a vida deles mudaram. O foco deles agora era ganhar almas. Mas agora esse texto que eu li está dizendo que eles voltaram ao cenário a qual o Senhor tirou eles. E isso aconteceu porque Jesus tinha morrido. Mas Jesus viveu. Jesus apareceu para eles depois da sua morte. Mas eles, por natureza humana, acabaram ainda voltando ao antigo cenário, a qual Jesus tinha tirado eles, e voltando a fazer as velhas práticas. Não deram 100% crédito no que eles tinham visto, que Jesus tinha voltado à vida. Então agora, eles acabam com seus pensamentos humanos voltando para as velhas práticas. Eles voltam ao ato que eles faziam antes, que era pescar. Agora o Senhor tirou eles dessa prática. E como a gente acabou de ler no texto, não apanharam nada. Jesus aparece ao romper do dia, como a Bíblia menciona, e pergunta a ele: ei, tem alguma coisa aí para comer? Eles dizem: não temos nada. Então Jesus diz: joga a rede do outro lado aí. Joga a rede do outro lado. Eles jogam. Quando eles jogam a rede, a palavra mesmo já fala, são grandes quantidades de peixe, a qual aparece. Aí a Bíblia agora fala que o discípulo mais amado vai reconhecer e falar: opa, peraí, isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu tempos atrás. Nesse mesmo cenário, neste mesmo lugar, aconteceu algo parecido. Um homem, um ser, e era Jesus Cristo. Ele liberou uma palavra e colhemos uma grande quantidade de peixe. Agora, mais uma vez, aquele homem que está à beira da praia libera uma palavra e colhemos. Imagino eu, esse discípulo amado, forçando os seus olhos e vendo: és o mestre. Ele vira emocionado e diz: Pedro, és o mestre, Pedro, que estás ali na margem. Olhe lá, Pedro, és o nosso Senhor. Pedro salta, vai até ele para conferir se era mesmo o mestre. A palavra diz que quando chega diante daquela margem, chega em terra firme, quando ele olha, tinha um fogo, peixe e pão sobre a brasa. Patrício, o que você está querendo dizer com isso? Aquele peixe, aquele pão sobre a brasa estava mostrando para eles que Ele é um Deus que faz e opera. Mostrando que Ele é um Deus que morreu, ressuscitou e que não perdeu a tua glória, não perdeu a tua majestade. Talvez na concepção humana deles, acharam que quando eles viram Jesus depois de morto, achou que foi uma alucinação, foi algo da nossa mente, foi algo do nosso ser. E se for ele, mesmo assim, deve ter perdido toda a tua glória, deve ter perdido toda a sua majestade. Então agora imagino eu mostrando para eles, falando assim: joga a rede do outro lado aí, para eles entender que, opa, a mesma palavra que eu liberei no passado, eu libero ela no presente. E a mesma eficiência que ela teve no passado, ela tem eficiência no presente. Para te mostrar que eu sou Deus que opera no passado, opera no presente. E que a minha morte não me fez menos, mas me fez mais. Porque ele se tornou verdadeiramente o Espírito,
a cor principal que ele era de celestialmente de glória. Porque quando ele veio a essa terra, ele veio como homem, ele veio como carne, mas a sua morte restituiu novamente a glória para ele e nos restituiu a salvação, nos restituiu o privilégio de se chegar diante dele. Então era ele dizendo: o que eu liberei no passado, eu libero no presente, porque a minha palavra e o meu poder não se diminuiu com a minha morte. Aquele pão, aquele peixe sobre a brasa, já antes dos discípulos chegarem com o peixe, estava dizendo: eu liberei a provisão para vocês. O que vocês escolheram só foi a provisão, mas o que eu tenho para vocês já estava decretado há muito tempo. Como assim, Patrícia? O que o Senhor tinha para ele já estava há muito tempo preparado sobre o fogo, que era o pão e o peixe que já estava. Não era nem necessário eles voltar a velhas práticas para receber a provisão, porque o que ele já tinha, Deus já tinha prometido para eles há muito tempo. O que talvez o Senhor tenha para você, ele já prometeu há muito tempo. Aí você está querendo voltar ao passado, você está querendo voltar a velhas práticas, você está querendo voltar de onde é que Deus te tirou, para Deus refazer a promessa sobre a sua vida. E Deus está dizendo: a promessa já fiz há muito tempo, já está preparada sobre o fogo. A sua promessa já está preparada. O nosso problema como seres humanos é a bendita da pressa. A pressa do ser humano sempre destrói a paciência de Deus e os cuidados de Deus. Porque a pressa sempre destrói aquilo que a paciência já estava prestes a resolver. A nossa pressa destrói a paciência de tudo aquilo que Deus estava fazendo para se cumprir nas nossas vidas. Talvez ele tivesse se resguardado e esperado mais um pouco sobre aquela praia. O Senhor tinha manifestado no meio dele com pão e peixe sobre a brasa e o alimentados. Mas eles preferiram voltar a ver as práticas e ir ao mar para buscar algo. Quando o Senhor falou aqui, essa prática não mais. A partir de hoje não é pescadores, mais de peixes, mas de almas. Então para de voltar à prática do passado, para receber providências do Senhor. Quando o Senhor está falando: eu não quero te dar providências, eu não quero providenciar para você coisas nem momentos, porque o que eu já preparei já está desde o começo, a quando eu te gerei no ventre da tua mãe, já está preparado. Mas o nosso problema de querer tudo para hoje, para agora, acaba nos fazendo voltar a velhas práticas, agora não deveríamos ser voltados. Eu posso talvez até afirmar para você que essa prática levou cada vez mais à afastação. Porque se formos olhar depois disso, tudo que aconteceu, Deus pega Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Se tu me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta o meu povo. Porque o Senhor instruiu a Pedro dessa forma, porque senão qualquer dificuldade que Pedro tivesse no processo, Pedro ia voltar e começar a pescar peixes. Era o Senhor dizendo: Pedro, se você me ama acima de todas as coisas e de qualquer dificuldade, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. Pedro já estava praticamente a um fio de se afastar completamente. Se o Senhor não tem esse encontro com Pedro, Pedro tinha se afastado. Novamente o Senhor dá uma direção para ele, que a gente sabemos que fala para eles: agora ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido. O Senhor agora deu para eles uma direção e o Senhor falou com eles: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém.
Não importa a dificuldade, não importa o que acontecer, não importa o que vai passar, não importa o que vier, não saia de lá, não volta a velhas práticas, não pratica nada de novo, mas ficai em Jerusalém e esperai-vos, até que do alto sejais revestido de poder. Quando eles obedeceram, sabemos que o Pentecostes aconteceu. Sabemos que uma glória desceu, invadiu toda a casa, encheu todos que estavam ali. E aquele Pedro, quando saiu para fora, tão cheio do Espírito, ganhou mais de 3.000 almas só em uma pregação. O nosso problema é de não saber esperar e querer sempre voltar a velhas práticas, querer voltar em uma determinada situação da nossa vida, achando que tipo assim, naquela situação Deus proveu para mim, naquela situação Deus falou comigo, naquela situação Deus me levantou, naquela situação Deus me tirou, naquela situação eu vi Deus. Pera aí, talvez você está dessa forma, não está vendo o mover de Deus, não está vendo o agir de Deus, assim conforme os discípulos. Jesus morreu, Jesus não está mais conosco, e agora? O que vamos fazer? O desespero bateu, voltou a fazer as práticas. Talvez é assim com você, talvez não está vendo o mover de Deus, não está vendo o agir de Deus, não está vendo Deus operando em nada pelos seus olhos carnais, e está dizendo, vou voltar a ver as práticas. As coisas financeiras em casa está difícil, vou voltar a vender droga. As coisas em casa está difícil, eu vou voltar a me prostituir. As coisas estão difíceis, eu vou voltar a roubar. E talvez você está dizendo assim, não filho, não volta não, espera, não é porque eu estou calado, não é porque você não está me vendo, não é porque você não me está vendo movimentar que eu não estou fazendo algo para a tua vida, porque já está preparado. As coisas de Deus vêm com calma e com paciência e com preparo. Deus não vai dar nada nas nossas mãos despreparado. Deus está te preparando para viver aquilo que Ele já decretou sobre a sua vida. Patrícia, então Deus está tendo prazer em me ver no sofrimento? Não. Mesmo com a dificuldade tem faltado algo para ti? Mesmo na angústia tem te desamparado o Senhor? É o nosso psicológico, é o nosso emocional, e até mesmo Satanás confundindo a você. Aprenda a ver Deus nas minhas e pequenas coisas. Lembra daquela pessoa que bateu na tua porta e falou, ei, estou te abençoando com isso. Lembra daquela pessoa que falou assim, ei, estou te dando isso. Lembra daquela pessoa que quando você não tinha carona para poder ir para o culto, uma pessoa falou assim, ei, estou passando a porta da sua casa, vamos. Lembra-te quando estava faltando uma coisinha para você pagar uma conta sua, mísero, pouco negócio. Aí o irmão chega e fala assim, aqui eu estou te abençoando. Ah, mas do nada, eu estou te abençoando, toma. Às vezes você está vendendo alguma coisa para poder pagar, aí a pessoa olha e fala assim, não, vou te dar mais. Não, mas é tanto, X, eu quero te pagar tanto. Te dá o valor certo daquela conta. Aí você ainda está questionando. Deus está trabalhando e cuidando de você dos mínimos detalhes, e você está achando que Deus está parado, querendo voltar a ver as práticas antigas, e o Senhor está falando, eu já te tirei de lá, eu já te arranquei de lá. Aquele encontro que eu tive com você lá, foi lá. O que eu tenho com você hoje é relacionamento. Aquele dia foi encontro, hoje é relacionamento. Para de querer ter encontro comigo enquanto você já tem relacionamento. Abre a boca e fala comigo. Aquele dia o Senhor teve um encontro com os discípulos. Naquele dia o Senhor se apresentou para eles. Nesse momento não era necessário eles voltarem a ver a prática e sair para pescar. Era só ter abrido a boca e ter falado, Pai, temos fome, Pai, temos dificuldade, Pai, sentimos a tua falta. Talvez o Senhor tinha aparecido no meio e ter falado, eis-me aqui, filho amado, está com fome, eis aqui o pão, está com sede, eis aqui a água.
Rabasandarábias. Talvez é isso que o Senhor está querendo contigo. Talvez é isso que o Senhor quer com você. Você todos os dias querendo um encontro com o Senhor. E o Senhor está dizendo: você tem relacionamento comigo, filho. Aprende a dialogar comigo. Aprende a falar comigo. Não volta não, fala comigo antes. Conversa comigo antes. Conta para mim as tuas angústias, conta para mim as tuas aflições, conta para mim as suas dificuldades. Mas Patrício, o Senhor sabe, Ele sabe. Mas que noivo é você que não conta nada para o seu noivo? Que relacionamento é esse que você esconde do seu cônjuge, que você esconde do seu celestial, que você esconde do seu noivo? Só Ele pode te ajudar. Só Ele tem as palavras corretas. Para de voltar para onde Deus te tirou. Daquilo que Deus te tirou. Às vezes você te fazia com uma certa excelência, conforme aqueles pescadores que pescavam. Mas o Senhor está falando: eu sei que vocês eram bons em fazer isso, mas agora vocês vão ser bons em ganhar alma. Talvez o Senhor está dizendo para você: eu sei que você vendia cocaína, êxtase, maconha, para sustentar a sua casa, mas hoje você vai viver da minha palavra. Talvez o Senhor está falando: eu sei que você vendia o teu corpo para manter os teus filhos, mulher. E o Senhor está dizendo: preserva o teu corpo para mim, que dos teus eu cuido, mulher. O Senhor está dizendo: não precisa voltar para a velha prática. Se resguarda para mim, trabalha para mim, dedica-se a mim, descansa em mim. Porque desde aquele dia que Ele te tirou daquele ambiente, desde aquele dia que Ele te tirou, desde aquele dia que Ele te encontrou, naquele dia Ele te fez uma promessa e algo. Ele te disse: eis que faço novo. Ele fez coisas novas sobre a sua vida. Ele tem feito coisas novas sobre o teu lar e sobre a tua casa. Para de deixar Satanás manipular a sua mente, achando que você tem que voltar a velhas práticas. Para de dar ouvido às pessoas que estão sendo manipuladas por Satanás, quando falava assim: nossa, antigamente você andava assim, antigamente você tinha isso, antigamente você tinha isso, agora você tem dificuldade, você está assim, você está dessa forma. É melhor passar dificuldade com Cristo do que ter abundância, ibope, nome nessa terra, mas não ter a presença dele. Davi, no seu momento de erro, ele virou e falou para o Senhor: Senhor, me retire tudo, que eu possa perder até mesmo tudo, Senhor, mas não me tira a tua presença, não me tira o teu espírito, não me retira a tua graça, não me retira o teu poder, não me retira a tua glória, Senhor. Será que isto é maior do que o Senhor na sua vida? Examine. Não é necessário você voltar a velhas práticas. É necessário você aguardar. O Senhor não quer te dar provisões. O Senhor quer te dar a promessa. O Senhor não quer só te prover na dificuldade. O Senhor não quer deixar você mais passar por essa dificuldade. Você acha que o inimigo fica feliz quando o Senhor está trabalhando sobre uma bênção sobre a sua vida? Há lutas, há guerra, há travamentos, mas o Senhor está trabalhando. E não há inferno nenhum que se contenta, que paralise aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aquilo que o Senhor tem decretado há de se cumprir, há de se acontecer. Mas o que é preciso? Permanecer. Permaneça na torre da vigilância. Permaneça no prumo. Permaneça no aguardo. Permaneça na vigilância. A insistência
aproxima o teu milagre. A insistência faz o Senhor ter ainda mais pressa em querer fazer aquilo sobre a sua vida se concretizar. Mas como eu disse, a nossa pressa acaba destruindo toda a paciência, a que já estava pronta para ser resolvida. Então aprenda a esperar. Não é necessário voltar. Não é necessário voltar a velhas práticas. Não é necessário voltar à velha origem da onde Deus te tirou. Se Deus te tirou de lá, se Deus te deu uma nova veste, se Deus te deu um novo caminho, se Deus te deu um novo direcionamento, caminhe. Não olhe para trás. Não volte para trás. Mas Patrício, eu olho para trás, Patrício, mas eu olho para aquela época que eu fazia, eu exercia, eu era uma bênção. Nesse sentido, eu posso até falar que é bom, mas ainda assim não olhes. Se você lembrou, não queira olhar e ficar imaginando conforme o Senhor você fazia. Olha para frente e fala: eu fazerei mais, eu dedicarei mais, eu orarei mais, eu serei mais usado, eu serei mais. Porque, Patrício, por soberba? Não. Porque o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor tem prazer em derramar a graça dele, o Senhor tem prazer em usar um pequeno, o Senhor tem prazer em usar aquele que se dedica, o Senhor tem prazer em derramar cada vez mais o bálsamo dele sobre aquele que tem disponibilidade. Mas para que o Senhor vai te dar unção se você não quer fazer nada, se você está parado, se você não quer romper de nível? Se você acha que não é que você está tá bom, se você acha que no passado você fazia mais, e o Senhor está falando, eu quero mais, o Senhor está falando, vá mais, o Senhor está falando, caminhe mais, o Senhor está falando, eu tenho algo novo, eu tenho uma unção nova, eu tenho um propósito melhor, eu tenho algo maior para você. O que o Senhor tem para você é maior. Não se limite ao nível que você está. Não se diminua também no nível que você está querendo ao ponto de voltar, retroceder. Caminhe, marche, arraste, rode. Mas o seu foco é prosseguir. Porque no mais o Senhor fará sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Prossiga, não retroceda, porque no mais o Senhor fará sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E como eu disse, não importa o dia nem a hora que você está vendo. Portanto, que essa palavra chegou até você. Abra o teu coração, abra a tua mente, e que cada dia mais o Senhor venha conduzindo você conforme tem que ser conduzido. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Quando você começa a descansar nele, você começa a entender que você não precisa de mais nada. Não fiqueis ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai vestir, pelo que vai falar, pelo que vai fazer. Descansa nele. Se tão pouco ele alimenta as aves do céu, quem dirás o filho dele nessa terra? Você é filho, você é geração eleita, você é separado, você é escolhido, você é amado, você é querido por ele. Não deixa ninguém te diminuir, não deixa ninguém se menosprezar. Ele ama você, ele ama todos nós. O amor dele é incondicional, o amor dele é imutável, o amor dele é sem limite. O amor dele ultrapassa todas as barreiras. O amor dele enfrentou a morte por mim e por você. O amor dele sofreu por mim e por você. O amor dele
foi crucificado por mim e por você. Isso tudo por nos amar. Isso tudo por te amar. Ele te ama até hoje, ele não desistiu, ele não desiste de você. Ele tem trabalhado, ele está trabalhando. Não desista. Não desista. O que ele tem para ti já está acontecendo. Como aquele peixe, aquele pão sobre a brasa. Talvez você não está vendo, mas já está sobre o fogo. Talvez você não está sentindo, mas já está com um aroma agradável. Não precisa voltar ao passado para comer migalhas e viver de migalhas. O Senhor tem maná preparado já sobre o fogo para você. Você não está vendo, mas já está preparado. Calma. Você ainda não está com fome. Você está desesperado. Porque se você estivesse com fome, Deus já estava te alimentando. Mas você está desesperado nessa circunstância, nessa situação. Esse desespero tem fazido você entrar em portas a qual não é para entrar. Calma. Calma. Você suporta mais. Você aguenta mais. Você suporta ainda mais. Você não é fraco, você é forte. Você não é fracassado, você é vitorioso. Você não é um covarde, você é um valente. Você é a imagem e semelhança dele. Em Cristo somos mais que vencedores. Receba essa palavra no nome de Jesus. Fica com Deus e que a graça do Senhor venha acompanhando sobre o seu lar, sobre a sua casa cada dia mais. Amém, meus queridos? Fica na benção.